Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Saúde debate construção de nova UBS Monte Cristo, na zona sul da capital. Aprovada a distância mínima de 50 metros entre estabelecimentos comerciais e ambulantes. E ainda, atacante do Grêmio, Luís Soares, recebe o título de cidadão de Porto Alegre. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Comissão de Saúde tratou nesta semana sobre a possibilidade de construção da nova UBS Monte Cristo, na zona sul de Porto Alegre. A estrutura atual está defasada frente à demanda de atendimentos. A falta de acessibilidade é outro problema constatado. A reunião foi proposta pelo presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, vereador José Freitas, do Republicanos. O parlamentar disse que ao longo do ano a comissão tem realizado visitas a vários postos da capital e uma das unidades de saúde com mais precariedade é a Monte Cristo, localizada no bairro Vila Nova. Eu sempre digo que saúde para mim é prioridade. Por isso eu tenho visitado as unidades de saúde. E lá na unidade de saúde da Monte Cristo, nós nos deparamos com uma unidade muito pequena, sem acessibilidade. Para vocês terem uma ideia, a cadeira do dentista, ela fica num porão. Um porão insalubre, com umidade, com mofo. E o dentista, quando chega uma pessoa que não tem acessibilidade, uma pessoa idosa, ele sobe e faz um pré-atendimento na recepção. E muitas vezes ele vai até na casa da pessoa conforme o caso. E fora as outras salas são apertadas, e começando pela rua. A rua não passa dois carros um lado do outro. A unidade de saúde da Monte Cristo é administrada pela Associação Hospitalar Vila Nova. A gerente assistencial da instituição, Daniela Jardim, trouxe dados sobre os atendimentos na UBS, que conta com 2 equipes de saúde da família e uma de saúde bucal. Daniela também reforçou a falta de infraestrutura e acessibilidade no local. Hoje, atualmente, nós temos 6.710 cadastros, tá, com uma população estimada pelo IBGE de 2010 de 17 mil pessoas. Lá na Monte Cristo, a gente está tendo atendimentos mensais de 3.381 atendimentos, com atendimentos médicos de 823 atendimentos mês, esse do último mês de outubro. Odontologia também com 206 a 250 atendimentos, né? E esse volume de usuários hoje que vem entrando, acessando a unidade, né, acaba o próprio espaço limitando a gente expandir mais os atendimentos, né, pela capacidade de salas, enfim. Conforme os representantes da Secretaria de Saúde, há uma dificuldade muito grande em encontrar áreas regulares na região que possam comportar a construção de uma nova unidade de saúde para atender os moradores da Monte Cristo. No entanto, conforme a diretora de atenção primária, Vânia Frantz, há a possibilidade de liberação de um terreno de fácil acesso aos moradores a partir da construção de um loteamento no entorno. O que nós temos de concreto é um empreendimento que ele está saindo ali na região da Monte Cristo, e nós temos já a solicitação e tudo se encaminha para. Então, eu não posso dizer que está, porque ainda não está assinado e o empreendimento ainda não foi aprovado. Mas a gente tem um terreno na rua Arthur Michelberg, que é aquela rua da escolinha infantil. Tá? Acho que é Pinguinho de Ouro, se não me falha a memória, o nome da escola. Então, ali vai ter um loteamento naquela região, e na CADAP, né, a nossa arquiteta já fez a solicitação e tudo se encaminha para a contrapartida de um terreno de 30 por 60, que é um terreno muito bom, que dá para a gente fazer tudo, uma unidade, né, até com capacidade para 4 equipes, mais 2 de odontologia, no mesmo plano. Como não há previsão de datas para aquisição de uma área e construção da nova unidade, os vereadores sugeriram, como encaminhamento final da reunião, que os moradores da Monte Cristo se organizem e ajudem a Secretaria de Saúde a encontrar um espaço que possa ao menos ser locado para abrigar a nova UBS. A Comissão de Saúde também vai solicitar ao Executivo um pedido de informações para acompanhar o levantamento das áreas regulares e disponíveis na região.
Na Comissão de Educação e Cultura, os parlamentares trataram nesta terça-feira sobre a organização do Carnaval 2024 e dos editais para atividade dos blocos de rua na capital. R$ 950 mil. Este é o valor destinado para a realização dos desfiles dos blocos de rua do Carnaval 2024. Segundo a Prefeitura, R$ 500 mil vem do Funproarte e a outra parte de emenda encaminhada pelo senador Luiz Carlos Reins, do Progressistas. No entanto, alguns blocos não estão contentes com a forma que o governo escolheu para contemplar as entidades carnavalescas de rua. A fim de contemplar 70 dos quase 100 blocos de rua de Porto Alegre, a Prefeitura montou um edital com alguns regramentos. 45 blocos cumpriram os requisitos legais e estão aptos a receber os recursos para o Carnaval do ano que vem. O Bloco Areal do Futuro foi um dos que não foram contemplados pelo edital. Anderson, que faz parte do bloco, disse que um dos requisitos do edital era prever a colocação de sinalização viária e disponibilizar ambulância no local do desfile. Para que a gente faça algo para a comunidade como um todo, a gente precisa discutir isso de forma que a Prefeitura entregue para nós o que tem que ser entregue. O papel do bloco não é saber de segurança, é a Prefeitura nos dar essa segurança e ter tudo ali na ponta do lápis dizendo, olha, esse bloco vai desfilar com toda a segurança, com a SAMU, com o DMLU, com todo um ecossistema que hoje tem São Paulo, tem Curitiba, Rio de Janeiro. Para montar o edital, a Prefeitura elegeu uma comissão composta por representantes dos blocos de rua para orientar a organização da festa. Para a Liga dos Blocos Descentralizados, as entidades que participaram da comissão foram privilegiadas. A gente optou não participar do edital, porque a gente entende que a comissão que foi eleita, ela deveria de apresentar os critérios que foi elaborado por essa comissão aos 94 blocos que se inscreveram. Não acontecendo isso, a gente entende que não foi democrático, entendeu? Então, por esse motivo, não é a questão do edital em si que saiu, mas que não foi ouvido, né, os blocos que foram registrados, né, e se registraram na Prefeitura para participar do Carnaval de Rua. Os representantes da comissão rebateram e afirmaram que os trabalhos foram transparentes. A comissão ela tem o dever de organizar, ajudar a organizar o processo todo do Carnaval, que é o fim, é o meio, né, como se faz organizar, como a gente organiza. Nós estabelecemos o quê? Os regramentos. Quem faz os regramentos do edital são os departamentos da Prefeitura, que são o quê? É o Procuradoria-Geral do Município, né? As regulação das leis dos editais. Ou seja, o edital em si, entendeu? Ele é transparente, ele é claro, né? E é totalmente, não está ao nosso acesso. Claro que a gente sabe que muitos blocos têm sua vida própria, conseguem recursos privados, ele se autofinancia. Existem outras formas de trabalhar, mas a gente entende que tem que ter um carnaval oficial de blocos, em que a Prefeitura coloque recurso, a Câmara coloque recurso, porque, na verdade, a gente é uma cidade que tem quase 100 blocos, né? Por que bloco de carnaval não é um evento turístico dentro do Carnaval de Porto, dentro da cidade, dentro do calendário oficial? De acordo com o diretor do Funproarte, os blocos que não foram selecionados pelo edital agora poderão ser incorporados pelos selecionados. Uma reunião com todos os blocos de rua será feita para organizar a realização da festa em conjunto. Os blocos, eles nesse edital foram empoderados, porque eles escolheram produtoras para fazerem os projetos que eles têm afinidade. Então, assim, quem perdeu foram produtoras que fizeram projetos de circuito. 7 produtoras ganharam e algumas foram inabilitadas. Os blocos nesse processo não são excluídos. Agora há uma repescagem dos circuitos que foram aprovados para acolher esses blocos. A intenção sempre foi solidária, né, de contemplar todos os blocos. Além dos R$ 950 mil garantidos para os blocos, a Prefeitura vai receber diversas emendas parlamentares de diferentes vereadores. O diretor do Funproarte acredita que os recursos poderão estar disponíveis antes mesmo de fevereiro. Conforme o proponente da reunião na SESC, o momento é de união entre os blocos de rua.
Acho que é importante registrar que essa foi a terceira reunião dessa comissão ao longo do ano, no esforço de acompanhar e contribuir para o fortalecimento e para a valorização, para o incentivo do carnaval de rua da nossa cidade. Em alguma medida é motivo de comemoração a quantidade de recursos à disposição. E eu acho que o grande encaminhamento que fica a partir dessa reunião é o esforço de assegurar a incorporação dos blocos que ficaram de fora, também ainda já para o Carnaval de 2024. O Carnaval dos Blocos de Rua do ano que vem será dividido em 7 circuitos espalhados pelos bairros Restinga, Lomba do Pinheiro, Zona Norte, Extremo Sul, Menino Deus e Orla do Guaíba. A Câmara realiza uma oficina de capacitação para a nova Lei de Licitações e Contratos. O curso é promovido pela Escola do Legislativo em parceria com o Senado Federal. A abertura da oficina aconteceu no Teatro Glênio Pérez. Antes de iniciar os estudos, os participantes apreciaram a apresentação musical da pianista Cone Stefa. O Interlege ele tem uma equipe capacitada que vai desde a comunicação até cursos mais técnicos. E esse curso, essa oficina sobre licitações e a nova lei, é muito importante porque quanto mais funcionários nós tivermos capacitados, melhor vai andar a máquina pública, menos problemas teremos, menos erros, né? E isso é aberto também para as outras escolas, né, da rede, escolas legislativas. E nós temos inscritos da casa, também de outras escolas, e temos certeza que vai ser um bom curso, que bons técnicos nós temos hoje aqui. Diretora da escola, Andréa Moman, destacou a importância do curso, que está ao alcance de funcionários públicos de todo o estado. Contamos com uma entrada musical, porque como escola não é curso cognitivo, o conteúdo também é arte. Quer ajudar na capacitação dos nossos servidores e servidores do Rio Grande do Sul inteiro para a transição da nova lei das licitações, que é um assunto muito importante. Dividida em 3 dias, a oficina está sendo ministrada pelos servidores do Senado, Matheus Oliveira e Juliana Soares. Quando a Lei 14.133 foi editada em 2021, ela previu 2 anos de transição, né? E esse prazo muitos municípios não conseguiram cumprir. Então foi prorrogado até o final deste ano e por meio dessa parceria, né, entre governo federal, governo estadual e governos municipais, que a gente vai conseguir que a administração pública de todo o Brasil realmente consiga implementar as diretrizes da nova lei de licitações. O jornalista Josimar Farina, do grupo RBS, foi o convidado da edição desta semana do Café com o Presidente. A iniciativa visa aproximar os veículos de comunicação do trabalho do Legislativo. O jornalista e colunista do jornal Zero Hora foi recepcionado pelo presidente do Legislativo, o vereador Hamilton Sosmeyer, do PTB. O parlamentar, que durante o ano tem recebido diversos profissionais de veículos de comunicação, reforçou a importância da imprensa no processo de transparência do poder público. Sosmeyer ressaltou que é necessário que os jornalistas tenham fácil acesso aos fatos que acontecem na Câmara. A Câmara é a casa do povo, né? E é a expressão legítima da população de Porto Alegre, através dos seus vereadores que foram legitimamente pelo voto escolhidos e que têm a responsabilidade de fazer, né, da sua gestão, do seu mandato, esse compromisso com as pessoas, e só tem uma forma de fazer quando ela é transparente. Então a nossa ideia é justamente essa, e esse ano a gente pôde, né, fazer esse trabalho com vários jornalistas e acredito que houve essa aproximação e isso tem sido muito valioso para nós. Josimar Farina agradeceu o convite e falou sobre a importância deste tipo de iniciativa. O jornalista enfatizou que ações assim oportunizam aos comunicadores o acesso a informações precisas para depois repassá-las ao público. Sabe que a imprensa, o jornalista, ele costuma errar mais quando ele tem pouca informação. Então, quando a gente tem pouca informação, a gente especula, porque a gente precisa entregar a notícia de qualquer forma. Então, se
dentro de um cenário de uma instituição, essa instituição abre as portas e ela faz com que a gente tenha acesso à informação direta, nós especulamos menos. E se o jornalista especula menos, a chance dele errar é muito menor. Então, eventos como esse, eles permitem que a imprensa se aprofunde mais com os assuntos que ela precisa tratar. E a gente só faz um repasse daquilo que a população lá fora quer saber. Então, se uma imprensa está bem informada, a população está bem informada. Por isso que eventos como o que a gente participou hoje aqui são importantes e eles precisam acontecer não só na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, no Governo do Estado, no Governo Federal. Quanto melhor for a comunicação dos entes públicos, quem vai estar ganhando com isso vai ser a sociedade. No encontro, o presidente do Legislativo apresentou o projeto de expansão da Câmara Municipal em área anexa ao Palácio Aloísio Filho, que foi cedida pela Prefeitura. O investimento deve chegar aos 25 milhões de reais. Ainda não há data prevista para a construção. Hamilton Sosmeyer também ressaltou os avanços do Legislativo em 2023, como o sistema de energia solar que permite à Câmara uma economia de R$500 mil por ano. O Café com o Presidente é uma iniciativa da Diretoria de Comunicação Social da Câmara e deve contar com mais uma edição até o fim do ano. A ideia é reunir toda a imprensa para um balanço e prestação de contas da gestão 2023. A gente tem realizado vários durante esse ano, né? E agora a gente vai realizar, ainda até o final do ano, um grande café com toda a imprensa, como foi realizado no meio do ano, a gente vai realizar de novo no final do ano, para fazer um balanço desse ano, para o presidente divulgar as ações que a gente fez enquanto gestão durante o ano todo, que é um espaço que os jornalistas, como eu disse, têm a chance de entender melhor como funciona a nossa casa e ver quais os passos que a Câmara quer dar daqui para frente, nesse ano que a gente comemorou 250 anos. A Câmara aprovou o projeto de lei do Legislativo que determina uma distância mínima de 50 metros entre estabelecimentos do comércio e vendedores ambulantes aqui em Porto Alegre. De autoria das vereadoras Comandante Nádia, do Progressistas, e Fernanda Bart, do PL, a proposta visa garantir uma forma mais justa aos empresários. De acordo com as parlamentares, o projeto se justifica, pois os ambulantes não possuem as mesmas despesas dos comerciantes que têm lojas físicas. Não pode uma loja que está vendendo tênis, que paga seus tributos, que paga IPTU, que tem ali a loja física, abrir as suas portas e na sua frente ter no chão pessoas vendendo o mesmo produto. Ou seja, não é um projeto de perseguição ao vendedor ambulante. Ele simplesmente estabelece que nós temos um distanciamento mínimo entre o ambulante e o prestador de serviços que está legalizado naquele endereço. 2 emendas do vereador José Freitas, do Republicanos, também foram aprovadas. Os textos garantem que a lei não seja aplicada na Orla do Guaíba, para, segundo o parlamentar, não prejudicar as cerca de 60 famílias que sobrevivem do comércio ambulante. A emenda ainda permite ao comércio ambulante a exploração comercial de brinquedos infláveis em Porto Alegre. A Câmara aprovou moção de solidariedade em apoio à reposição inflacionária de 32% ao efetivo da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. A proposta foi apresentada pelo vereador Engenheiro Comaceto, do Partido dos Trabalhadores, e subscrita por outros vereadores. A sessão de segunda-feira também foi marcada por uma homenagem à Fundação Eco pelo Clima. Criada há cerca de 4 anos, a Fundação Eco pelo Clima reúne 60 gaúchos. Os participantes são jovens preocupados em debater as questões climáticas que afetam não só o Rio Grande do Sul, como todos os cantos do planeta. O Eco pelo Clima surgiu na cidade de Pelotas, logo após alguns eventos climáticos extremos. Surgiu quando eu vi que eu precisava fazer alguma coisa, principalmente engajar a juventude na luta climática. E aí foi quando a gente criou o Eco pelo Clima, no sentido de ecoar pelo clima pelo Rio Grande do Sul. A organização ambiental foi homenageada durante o período de comunicações. A honraria foi sugerida pelo vereador Giovanni Culau e encaminhada pela mesa diretora. É bastante simbólico para a Câmara e para o nosso mandato que nesse último dia de homenagens nós encerramos as homenagens da Câmara Municipal com uma homenagem para a organização que representa
a articulação dos jovens gaúchos por justiça climática. É isso que o Eco pelo Clima representa no Rio Grande do Sul. É a renovação de gerações e gerações de lutadores e lutadoras em defesa da pauta ambiental que durante muitos anos foram encarados com estigmatização, com preconceito, enfrentando um debate que muitas vezes era encarado no ambiente político pelo negacionismo, pelo descaso, e a consequência disso tudo são exatamente os eventos climáticos que nós vivenciamos nesse ano. Nos últimos meses, o estado foi atingido por ciclones e diversos outros fenômenos naturais. Estes eventos climáticos foram responsáveis por cheias de rios, deslizamentos de terras e dezenas de mortes. Por isso, a pauta ambiental acabou ganhando ainda mais força em todo o território gaúcho. Os vereadores planejam manter uma discussão constante a respeito das mudanças climáticas. O atacante Luís Soares agora é cidadão de Porto Alegre. O jogador do Grêmio recebeu o título em solenidade no Legislativo da capital. A homenagem foi encaminhada pelo vereador Ayrton Ferronato, do PSB. Conforme o autor da proposta, a repercussão do trabalho feito por Luís Soares justifica a outorga do título de cidadão de Porto Alegre. Estou na Câmara há 34 anos. Tenho 70... O Luizito tinha 2 anos quando eu vim para cá. Tenho 71 anos de idade. E me sinto com a possibilidade não de te dar um conselho, mas te fazer um pedido. Fica, Soares. O povo de Porto Alegre te adotou. O futebol gaúcho, futebol brasileiro, o futebol uruguaio e toda a América Latina precisa da tua presença e participação aqui. Aos 36 anos, Luiz Alberto Soares Dias rodou o mundo antes de chegar ao Grêmio. O maior artilheiro da história do futebol uruguaio passou por clubes da Holanda, Inglaterra e Espanha. Tudo isso antes de desembarcar em Porto Alegre, ainda no início de 2023. Durante esse ano, Soares usou o reconhecimento como jogador para levar o nome da capital gaúcha aos 4 cantos do planeta. Agradecerles a todos por este honor que tengo hoy en día, ser ciudadano ilustre de una ciudad del cual me arropó desde el primer momento magníficamente desde mi llegada al aeropuerto, tanto a mí como a mi mujer y a mis hijos. Esté o no esté Suárez el próximo año, en 2, en 3, 4 años, la huella va a estar acá y Luis Suárez siempre y la familia de Luis Suárez van a estar agradecidos a la gente de Porto Alegre por todo el cariño recibido. Gracias. A solenidade ocorreu na sede do Legislativo. A cerimônia contou com a presença de autoridades e torcedores, que lotaram o plenário Otávio Rocha. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!